Oi, gente. Então, hoje a gente vai ter a retomada de nossos assuntos, dando início ao nosso módulo 2, né? E aí, no módulo 2 nós temos dois assuntos que eu gostaria tanto de estar trabalhando com vocês em sala de aula, porque eu tinha tava com minha cabecinha cheia de ideias de coisas para a gente fazer bem bonitos lá em cima, que eu sei como o sétimo ano se dedica e faz os trabalhos, como foi tão lindo os nossos trabalhos com as caravelas. Mas eu ainda estou pensando em algumas coisas para a gente fazer, é, mesmo que à distância, mas postar nas redes sociais. Depois a gente vai conversar sobre isso nos nossos grupos do WhatsApp. Então hoje nós vamos ver dois assuntos importantes, que é o humanismo e o... Na verdade, hoje nós vamos ver o humanismo e no próximo vídeo nós vamos ver sobre o renascimento cultural, certo? Então, primeiro, para entender o humanismo, vamos voltar um pouquinho lá para o capítulo 1 do módulo 1, onde nós vimos sobre a Era Moderna. Na Era Moderna desenvolveu-se aquele sentimento de modernidade, do rompimento com o passado, onde os europeus se julgavam estar vivendo de forma moderna, clássica e evoluída, até colocando outros povos como atrasados. Não foi isso que nós vimos? Então, o humanismo, o que é o humanismo? O movimento humanista ele foi um movimento intelectual difundido na Europa durante o Renascimento Cultural. Claro que antes do século XVI já vinha tendo alguns restícios, algumas coisas que fez desenvolver esse sentimento de humanidade em alguns pensadores, alguns escritores, artistas e entre outras coisas, outras categorias, que foi tão importante para o desenvolvimento intelectual da humanidade. Então, o que eles queriam, né? Então, eles eram inspirados, esses humanistas, eles eram inspirados nas chamadas civilizações greco-romana. Então, esse movimento surge no século XVI, e inspirado pelas civilizações clássicas, né, Grécia e Roma, que nós vimos o ano passado, no sexto ano, e assim os humanistas eles começam a questionar. A primeira coisa que eles faziam, eles eram questionadores. Questionavam o quê? As doutrinas ensinadas pela Igreja Católica, onde eles defendiam ideias que depois eles vão ser rebatidas. As ideias ainda da Idade Média, né? Como um Deus no centro de tudo, o geocentrismo, que nós vamos ver daqui a pouco o que é. Então, o que os humanistas estudavam? Então, os humanistas, eles propuseram e fizeram uma renovação do conhecimento, trazendo ainda fatores como nós citamos da cultura greco-romana, que foi tão importante para o desenvolvimento do saber humano. Então, eles defendiam um programa de estudo com uma abertura maior de disciplinas como história, filosofia, arte, entre outras, matemática, que pudesse proporcionar ao ser humano um crescimento intelectual maior. Eles defendiam a retomada da cultura clássica, a chamada cultura greco-romana. Então, esses humanistas começaram esse movimento intelectual. E quem eram eles? Eles eram cristãos e não cristãos. Nem todos os humanistas eram, como as pessoas vão dizer, era um bando de ateu que era contra a igreja. Não, não era bem assim. Tinha muitos cristãos que viviam o cristianismo, mas tinha alguns que não eram, que eram deístas, digamos assim, que acreditavam até em Deus, mas não seguia nenhuma religião, certo? Então, esses humanistas, eles pensavam de maneira diferente, criticavam algumas coisas de maneira diferente, mas eram unidos na defesa do saber crítico. Ele dizia que o homem tinha que ter um saber crítico, tinha que saber pensar e defender suas ideias. Então, outra coisa que eles defendiam era a capacidade, o desenvolvimento da capacidade humana de opinar por si mesmo, de criar seu próprio pensamento, criar suas próprias opiniões. E aí outra coisa que eles defendiam era a liberdade de pensamento. Os humanistas eram defensores da liberdade de pensamento, porque ele dizia que se não houver uma liberdade de pensamento, não tem como as pessoas crescerem, opinarem e tudo mais. Então, para entendermos um pouco mais o humanista, vamos ver uma coisa que eles criticavam
muito, que eram os conceitos católicos. Vamos estudar 4 coisas importantes aqui que eu vou cobrar futuramente de vocês. Então, essas coisas estão na página 295. Então, vocês podem pegar e lá vocês vão ter acesso a elas certinho. Mas as duas, eu quero que vocês aprendam agora sobre 4 conceitos. O conceito do teocentrismo, geocentrismo, antropocentrismo e heliocentrismo. Então, a Igreja Católica era defensora do chamado teocentrismo, que é o teocentrismo. Teo vem do grego Deus, que significa Deus no centro de tudo, do universo. Onde ele diz assim, ele diz que é a ideia de que Deus é o fundamento de todos os fenômenos do universo. Este era o pensamento central da Igreja Católica, quando coloca Deus lá no centro e tudo gira em torno de Deus. Aí a igreja também era defensora do geocentrismo. O que era esse geocentrismo? O geocentrismo geo vem do grego geo, que significa terra. Terra no centro de tudo. Para a igreja, todos os planetas e o Sol giravam em torno da Terra. Aí veio os humanistas e rebatem essas ideias da Igreja Católica, onde eles criam o chamado a teoria do antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? Quer dizer o homem no centro de tudo, que é antropos, que é o homem, do grego antropos, né? E ele coloca o homem como centro de tudo. E ele diz assim, né? É a ideia de que o ser humano é o centro dos fenômenos do universo. Os humanistas entendiam que as pessoas tinham a capacidade de compreender Deus e o universo usando a sua razão. O que é a razão? A capacidade de pensar. Então, eles defendem a ideia de que o homem pode pensar por si mesmo e que não precisa ser instruído o tempo todo por uma igreja, por uma religião, para poder saber definir algumas coisas. Então, o homem pode pensar. E essas ideias vão vir mais à frente, durante o Renascimento Cultural, durante o Iluminismo, que nós vamos estudar no 8º ano, vai ser muito colocado em questão. Então, eles defendem o antropocentrismo e o heliocentrismo. O heliocentrismo vem também do grego helios, que quer dizer sol. Então, no heliocentrismo, teoria criada por um padre astrônomo, que era polonês, que defendia que que era contra o geocentrismo, aquela ideia de que tudo girava em torno da Terra, e ele, como astrônomo, ele defende uma nova teoria. Ele diz assim, para ele, a Terra como um planeta realizava um movimento de rotação, isto é, girava em torno de si mesma, e o de translação, girava em torno do Sol. Então, foi defendida a ideia de que tudo girava-se em torno do Sol e que a Terra fazia 2 movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. Essas 2 ideias humanistas, que é o antropocentrismo e o heliocentrismo, foi definido pelos humanistas e foi primordial para se desenvolver o que nós chamamos de o Renascimento Cultural. E aí existiram vários humanistas, mas um dos mais completos que nós podemos citar é Leonardo da Vinci. Eu gostaria que vocês lessem no módulo de vocês essa parte onde nós vamos ver tudo sobre o que o Leonardo da Vinci desenvolveu. Então, Leonardo da Vinci ele foi escritor, cientista, poeta, pintor, engenheiro, ele foi um humanista completo. Então, uma das suas obras bem importantes é o Homem Virtuniano, no qual ele estudou todas as artérias e todas as veias e tudo mais do corpo humano que não era permitido pela igreja. Mas ele vai, estuda e difunde esse conhecimento para todo mundo e até hoje é usado. Entre outras obras que nós podemos citar, Leonardo da Vinci. Então, os humanistas eles foram bem importantes no desenvolvimento do pensar crítico e assim contribuiu para o desenvolvimento humano. No próximo vídeo nós vamos tratar um pouquinho sobre renascimento cultural. E aí sim vocês vão entender um pouco mais sobre isso, tá? Até o próximo vídeo, gente!